Olá, queridos, tudo bem? Continuando a nossa série de escatologia, hoje nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro, a maior festa de todos os tempos. Se o teu problema é em vir para a igreja é porque você gosta muito de festa, você tem que vir logo para você participar da maior festa de todos os tempos, né? Bom, o conceito das bodas, Jesus menciona as bodas, né, no Evangelho, Mateus capítulo 22, versículo 2. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então Jesus começa, né, com essa comparação, dizendo que Deus preparou um certo rei, né, Deus Pai preparou o casamento do seu filho, né? A palavra casamento em grego é gamos, né? Que tanto quer dizer a cerimônia quanto a festa, né? Então, quando Jesus fala sobre isso, ele está falando não somente da cerimônia do casamento, mas ele também está falando acerca da festa que se segue. Um desses exemplos está lá em João capítulo 2, que a Bíblia diz que Jesus foi convidado para umas bodas em Caná. Então ali estava falando que Jesus ele foi convidado tanto para a cerimônia de casamento, como também para a festa que se seguiria logo depois, né? O apóstolo Paulo ele faz uma comparação, né, entre Cristo e a igreja, dizendo que Cristo é um noivo e que a igreja é a sua noiva. Efésios capítulo 5, versículo 22 a 32 vai dizer isso. Então lá diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque ninguém nunca odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Aqui, Jesus está fazendo uma analogia entre um homem que se casa com uma mulher e se unem numa aliança onde nunca devem se separar. Assim também, Cristo tem uma aliança com a igreja e essa aliança nunca será cobrada. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando ele faz essa referência entre o casamento terreno e o casamento de Cristo com a igreja, ele sempre vai usar a palavra mistério. O que significa essa palavra mistério? Essa palavra mistério ela é sempre usada para algo que a mente humana tem dificuldade de compreender. A mente humana tem uma dificuldade de compreender Cristo como cabeça da igreja, a igreja como corpo, né? As pessoas têm dificuldade de entender que homem e mulher se unem em uma só carne. Se marido e mulher compreendessem bem isso, que eles são ambos uma só carne, não vivia brigando, não vivia igual gato e rato. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ninguém faz mal a si mesmo. Entretanto, por nós não compreendermos esse mistério, acaba o marido machucando a esposa e a esposa machucando o marido, né? O maior evento é o casamento do noivo com a noiva. Por quê? Porque esse é o evento do arrebatamento.
Jesus vem buscar a sua noiva, Jesus vem buscar a igreja. Então o arrebatamento é o início, é a cerimônia de casamento. E logo em seguida, a cerimônia de casamento, logo após o arrebatamento, começa então a funcionar, começa a participação nas bodas do Cordeiro ou na festa que segue o casamento. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se aprontou, em algumas traduções sua esposa, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Às vezes, para a geração mais jovem, é mais difícil entender isso, a festa da boda do Cordeiro, porque essa geração mais jovem, ela tem sido ensinada que não precisa ter santidade. Ela tem seguido a cultura do mundo, onde não se casa mais virgem. Se você escolher uma pessoa para casar e tiver relação com ela, não tem problema. E a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia, ela diz que maravilhoso é o leito imaculado, né? O leito onde não há adultério, o casamento entre duas pessoas que não mantiveram relações sexuais até o casamento, né? Então, apesar de haver entendimentos diferentes quando o assunto é escatologia, né? Algumas linhas de pensamentos divergentes que a gente vai ver um pouco mais na frente quando a gente estiver falando do milênio, né? Mas para nós, né? Para mim, o casamento começa no momento do arrebatamento. Agora, para a gente entender as bodas, a gente precisa entender a cultura judaica, a cultura do Oriente. E a cultura do Oriente, ela falava que o casamento se divide em 3 partes. A primeira parte, o noivado, que o mundo moderno chama de namoro. A segunda parte, a cerimônia do casamento. E a terceira parte, a festa, né? Mateus capítulo 1, versículo 18, fala sobre o noivado. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Essa palavra desposada no grego, ela é ministeu, que quer dizer ela estava prometida, comprometida, separada para casar com José. E a Bíblia diz que eles não tiveram relações sexuais, né? Maria, desposada, prometida, comprometida, separada para o José, antes de terem se juntado, antes de se conhecerem, antes de terem mantido relações sexuais, ficou grávida porque concebeu pelo Espírito Santo de Deus. Então a noiva está aguardando o casamento, né? Segunda coisa que eu te falei a respeito, né? Primeira coisa, primeiro estágio do casamento, noivado. Segundo estágio, a cerimônia do casamento propriamente dita, né? E João capítulo 2, versículo 1 diz: e ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Estava ali a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, os discípulos de Jesus. Então, primeiro teve uma cerimônia, depois seguiu-se a festa. E como é que era a festa? A festa não é nos modelos de hoje. O modelo de hoje, a pessoa casa, se ela tem condições, ela dá festa. Se ela não tem condições, ela não dá festa. Agora, o que é interessante é que as bodas lá no Antigo Testamento e nos tempos de Jesus, elas costumavam durar 7 dias. Eram festas de 7 dias. Olha só, Juízes capítulo 14, versículo 12 diz assim: disse, pois, Sansão, eu vos darei um enigma para decifrar, e se nos 7 dias das bodas o decifrares e descobrires, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupa. Então ele está dizendo o seguinte, ó, vai ter uma festa, as bodas, o meu casamento vai durar 7 dias. Eu vou fazer um enigma, eu vou fazer uma charada. Se vocês acertarem, eu vou dar 30 roupas festivais para você.
Versículo 14, ele faz, então, o enigma. Então lhes disse, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Então, quando deu 3 dias, eles não conseguiram decifrar o enigma, o que eles fizeram? Eles foram até a noiva de Sansão, a esposa de Sansão, e falaram, se você não descobrir qual enigma foi esse, nós vamos matar a sua família, depois nós vamos matar você também. E no versículo 17 diz, e chorou diante dele. Quem chorou? A mulher de Sansão. E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia ele lhe declarou, porquanto ela importunava. Então ela declarou o enigma ao seu povo. E aqui, querido, tem alguma coisa que é muito interessante, né? O pastor Luciano Subirá, ele fala disso, que ele acredita que não há uma coincidência de que a última semana de Daniel começa com o arrebatamento da igreja. Quantos dias dura a festa? 7 dias. Quantos dias dura a última semana? 7 dias. Quanto tempo do casamento, a segunda vinda de Cristo? 7 dias. Quantos dias vão durar as bodas do Cordeiro no céu? 7 dias. Né? Isso é muito interessante. Como é que vai ser essa festa, pastor? Querido, a festa vai haver um banquete conforme prometido, né? Porque como a gente estudou lá na ressurreição dos mortos, o corpo glorificado não precisa de comida, mas ele pode comer, né? Lucas capítulo 12, versículo 37 diz assim, bem-aventurado aqueles servos, os quais quando o Senhor vier o achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, os fará sentar à mesa e chegando-se os servirá. Querido, olha só, as bodas do Cordeiro, a festa preparada no céu, é tão poderosa, mas tão poderosa, que a Bíblia diz que Jesus vai nos chamar para sentar na mesa e depois ele vai nos servir. Você já pensou que privilégio ser servido pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores? Jesus falou aos seus discípulos que eles comeriam com ele. Lucas 22, 27 a 30. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está na mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Jesus estava falando para os discípulos o seguinte, vale a pena trabalhar para mim, vale a pena ser meu discípulo, vale a pena fazer o que eu tenho pedido vocês para fazerem, porque eu vos digo que vocês, permanecendo comigo nas minhas tentações, o reino será dado a vocês. Jesus está dizendo o seguinte, eu sou maior do que vocês, entretanto, por causa da fidelidade de vocês, além de sentar com vocês, eu também irei servir cada um de vocês. A Bíblia também fala que os patriarcas, né, vão sentar à mesa. Mateus 8:11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, os patriarcas também estarão sentados no dia das bodas, né? E o chamado às bodas. Quem é chamado para participar da boda? E aqui é importante que você preste atenção, porque ela fala muito acerca de nós que somos igreja. Mateus capítulo 22, versículo de 1 a 13. Então Jesus respondendo, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo, o reino do céu é semelhante a um certo rei, que celebrou a boda de seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros ainda, apoderando-se daqueles servos, os ultrajaram e os mataram. E o rei, tendo essa notícia, encolarizou-se, enviando seus exércitos, e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos.
E depois a saída, os caminhos, convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, juntaram todos quanto encontraram, tanto mal como bons. E a festa nupcial foi achada cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui não tendo veste nupcial? Ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o pelo pé e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Quem são os chamados às bodas? Todos. Entretanto, a Bíblia diz que uns recusaram o convite, outros fizeram pouco caso, outros ainda mataram os servos que estavam convidando. Está falando de quem aqui? Está falando de Israel, que rejeitou Jesus. Está falando dos principais dos fariseus que mataram os apóstolos. Está falando dos romanos que mataram mártires que pregavam o evangelho, né? Então a Bíblia está dizendo que logo depois que eles fazem isso, houve uma palavra de juízo, uma palavra de condenação para aqueles que não entraram ali nas bodas, né? Então o texto diz que a partir desse momento a igreja começa a chamar todas as pessoas de toda língua, credo, nação, cultura, para entrar nas bodas do Cordeiro, né? Agora é interessante que a Bíblia diz que o rei, quando ele entra, ele vê um que não está vestido adequadamente. Se você fosse ser chamado para um casamento, está escrito lá, traje esporte fino, quer dizer, você tem que ir de terno. Você vai aparecer nesse casamento de bermuda e chinelo e camiseta regata? Não vai. O que a Bíblia está falando? Que essa pessoa, ela não era digna de entrar ali. Por quê? Porque ela não se preparou, ela não atentou, ela não obedeceu, né? Uma outra coisa que vai acontecer é que é uma convocação em Apocalipse para aqueles que estão fazendo parte da última chamada, né? Diz em Apocalipse 24: viu o trono e se assentaram sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É interessante que aqui já está falando que já viu lá os mártires. Entretanto, o convite vem em Apocalipse 19:9. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. E disse: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, até aqueles que morreram durante a grande tribulação, eles pegam um pedaço da boda do Cordeiro, né? Como é que vai ser a festa? Querido, festa é festa em qualquer lugar. Mas no céu a festa ainda bomba mais do que aqui na terra. Lucas 15:7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. As 3 parábolas que Jesus conta, parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, todas 3 terminam dizendo que há alegria no céu. Apocalipse 12:12 diz: por isso alegrai-vos, ó céu, e vós que nele habitais. Está dizendo, olha, você que está na boda do Cordeiro, alegrai-vos. Pastor, e quem não está na boda do Cordeiro? O que a palavra de Deus diz? Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já pouco tempo lhe resta, né? Pastor, como é que vai ser a festa? Muita comida, muita bebida? Querido, uma grande parte da festa vai ser um momento de adoração sobrenatural. Apocalipse 5:9. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos comprastes para Deus, de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Pastor, mas vai ser só adoração? Não, vai ter comida também, querido, né? Vai ter comida também. Os meus ajudantes estão morrendo de rir aqui, vibrando, porque vai ter comida, né? Mas olha só o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 26, versículo 29. E digo-vos que desde agora não beberei do fruto da videira,
até que de novo o beba na casa do meu pai. Então vai ter comida. Pastor, mas vai ter comida mesmo, querido? Olha, você não vai precisar comer, mas vai ter comida. A Bíblia diz que nas margens do rio de Deus tem diversas árvores, inclusive a árvore da vida, que dá o seu fruto uma vez por mês, né? Mas vai ter comida sim, querido, porque o reino de Deus vai ser um lugar de muita alegria, né? Então, com certeza, não há alegria maior do que sentar na mesa de alguém e comer com ele. Então, não deixe, querido, de maneira nenhuma, de participar das bodas do Cordeiro. Para participar da boda do Cordeiro, você tem que receber o convite do casamento. Pastor, como é que eu recebo o convite do casamento? Recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Porque se você receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se o arrebatamento acontecer e você estiver na terra, o teu convite vai te levar direto para o céu, você vai participar da boda. Se você já tiver morrido, você vai ressuscitar primeiro e vai subir, e logo depois aqueles que estiverem vivos vão ser arrebatados. Amém, querido? Deus te abençoe. Bem-aventurado, feliz, alegre, aquele que participa da boda do Cordeiro. Mas ai daqueles que estão na terra ou no mar, porque o diabo já desceu com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém?